Boa noite, viajante. O trem noturno parte mais uma vez, cruzando paisagens que só o sono conhece. Cada vagão guarda uma história, um pensamento perdido, um sussurro levado pelo vento. Feche os olhos, respire fundo e deixe o som dos trilhos embalar sua mente. A jornada do trem noturno está prestes a começar. Contos do trem noturno. O eco entre os trilhos. O relógio da plataforma marcava 23 horas e 47, mas o apito do trem ecoava como se o tempo tivesse se dissolvido no ar. Gabriel L. Siqueira encostou o chapéu contra o peito e observou o trem noturno aproximar-se sob a chuva. Não era sua primeira viagem. De certo modo, também não seria a segunda. Ele conhecia aquele som de ferro e vento, aquele apito que parecia vir de um lugar que não existia mais. Antes de embarcar, passou a mão pelo trilho frio. O metal úmido vibrou levemente, e por um instante, ele pensou ouvir vozes. Não de pessoas vivas, mas de lembranças que se repetem como um erro que não encontra conserto. Entrou no vagão 3. O corredor cheirava a verniz de café antigo. O tapete estava gasto, e algumas luzes piscavam com uma cadência que lembrava batimentos cardíacos. Gabriel caminhou devagar, os passos abafados pelo som ritmado dos trilhos. No reflexo da janela, viu o próprio rosto, cansado, com olheiras profundas e um olhar que evitava o espelho. Ele havia sido engenheiro ferroviário antes de abandonar tudo. Trabalhava justamente nas linhas antigas, aquelas que o tempo apagou do mapa, mas que, de alguma forma, ainda encontravam um jeito de voltar. Naquela noite, decidirá embarcar sem destino, como quem busca algo que não sabe nomear. Primeira viagem? Perguntou uma voz feminina, sentada 2 fileiras adiante. Gabriel olhou e reconheceu o perfil de Helena Duarte. Ela usava um casaco cinza e mexia em um relógio de bolso aberto sobre a palma da mão. Os ponteiros giravam para trás, como se o tempo se desfizesse diante deles. Já nos vimos antes? Ele perguntou, confuso. Ela sorriu sem levantar o olhar. De certa forma, todos aqui já se viram antes. Só não se lembram quando. Gabriel sentiu um arrepio. O trem avançava, o balanço suave embalando as palavras de Helena como se fossem parte da trilha sonora da noite. Ele tentou desviar o olhar, mas notou algo estranho pela janela. Uma sombra imóvel na beira da próxima estação. Um homem de sobretudo escuro, o rosto coberto pelo chapéu, observava o trem passar. Quem é ele? Perguntou Gabriel. Helena fechou o relógio com um estalo e respondeu baixinho. Aquele que nunca embarca. Gabriel quis perguntar mais, mas o trem apitou novamente, e o som foi tão profundo que pareceu engolir as palavras. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, lembrou do acidente. Daquela noite em que o freio falhou e o trem, o mesmo modelo, a mesma linha, descarrilou na curva do quilômetro 63. Houveram mortos, muitos, e ele sobreviveu. Desde então, nunca mais ouvirá o som dos trilhos do mesmo jeito. Era como se cada apito repetisse o mesmo nome, o mesmo erro. Agora, ali, sob a chuva e o balanço suave do trem noturno, Gabriel sentia que talvez tivesse finalmente voltado ao ponto onde tudo havia começado, ou terminado. E, ao fundo, do último vagão, soava um ruído quase imperceptível, como se alguém estivesse batendo no metal, tentando avisar algo. O som dos trilhos parecia respirar. Havia um ritmo ali, não das rodas, mas algo mais fundo, mais humano. Gabriel L. Siqueira encostou a cabeça na janela e deixou o vidro frio tocar sua testa. Lá fora, o mundo era apenas um borrão de chuva e postes distantes, mas dentro do vagão, tudo parecia mais real do que jamais fora. Na poltrona ao lado, havia uma mala de couro envelhecida. Não era dele, nem de ninguém que lembrasse ter embarcado. Estava ali desde que o trem deixara a estação. Tinha uma pequena etiqueta de metal, com as letras gravadas e quase apagadas. M. C. Ele passou os dedos pelas iniciais,
e sentiu a textura gasta do couro como quem toca um segredo. Não sabia por quê, mas aquela mala lhe causava um desconforto estranho, uma sensação de déjà vu que se misturava à saudade de algo que nunca viveu. Mais à frente, Helena Duarte conversava baixinho com outro passageiro. Falavam de rotas antigas, de estações que já não existiam. E, em meio à conversa, ele ouviu o nome de uma delas. Linha Esquecida. A mesma da história que corria entre os antigos trabalhadores ferroviários. Aquela que, diziam, nunca deveria ser reativada. Gabriel respirou fundo. Ele lembrava bem daquela linha. Fora ela a causa do fim de sua carreira. O descarrilamento no quilômetro 63. As investigações. As noites sem dormir. A culpa. Mas ninguém nunca falava do trem que passou depois. Do som que continuou ecoando nos trilhos, mesmo depois de tudo parar. O apito soou, grave, melancólico. O relógio de Helena, em algum lugar do corredor, voltou a fazer seu ruído mecânico. Um som ritmado, como um coração que já se acostumou a esperar. Gabriel sentiu que o trem diminuía a velocidade e olhou para fora. Através do nevoeiro, uma estação abandonada começou a surgir. O letreiro estava partido, mas ele reconheceu as letras desbotadas. Estação das Almas. Era impossível. Aquela estação fora desativada décadas antes. Nenhum mapa mostrava mais aquele ponto. Mas o trem noturno parecia não se importar com mapas. As portas se abriram. Nenhum passageiro desceu. Nenhum subiu. Apenas o vento entrou, trazendo o cheiro de ferro e de terra molhada. Gabriel sentiu um impulso estranho. Algo dentro dele o chamava para o lado de fora. Mas quando se levantou, percebeu um detalhe. A mala de couro, antes ao seu lado, havia desaparecido. No lugar dela, sobre o assento, restava apenas um bilhete amarelado. Ela ainda está ouvindo. As letras eram finas, inclinadas, e o papel tinha um perfume leve, quase esquecido. Ele o dobrou e guardou no bolso, sem entender o motivo. O trem voltou a se mover. O som dos trilhos retomou o compasso. Helena passou por ele, segurando uma xícara fumegante. Dormir ajuda, disse ela, oferecendo o copo. A noite é longa, e o trem nem sempre leva para onde queremos ir. Gabriel aceitou o café, mesmo sem querer. O sabor era amargo, mas o calor trouxe um conforto breve, como um gesto humano em meio ao mistério. Deitou-se, fechou os olhos e escutou o trem afastar-se da Estação das Almas. Enquanto isso, o bilhete em seu bolso parecia pulsar, quente, como se as palavras ainda tivessem vida. E lá fora, sobre o nevoeiro, uma silhueta caminhava pela beira dos trilhos, sob a chuva fina. Não correu. Apenas olhou o trem seguir e ergueu algo do chão. Uma mala. A mesma mala de couro. A mesma etiqueta. M.C. O trem seguia noite adentro, e cada curva parecia dobrar o tempo. Gabriel não sabia mais se as horas passavam, ou se o relógio apenas repetia o mesmo minuto desde que embarcara. O balanço suave do vagão o embalava como um pensamento que insiste em voltar, mesmo quando se quer esquecê-lo. Encostou a testa na janela. O vidro estava frio, e atrás dele o mundo parecia feito apenas de reflexos. Lá fora, as luzes das pequenas cidades se dissolviam na chuva, formando rastros dourados que se misturavam à escuridão. Por dentro, o vidro devolvia um outro reflexo, o dele, mas levemente deslocado, como se houvesse um segundo Gabriel viajando junto, em algum plano que o corpo não alcançava. No bolso, o bilhete dobrado pulsava de leve. Ela ainda está ouvindo. A frase se repetia na mente dele, como o som constante dos trilhos. Mas quem era ela? Helena, a linha antiga, ou algo que o trem trazia dentro de si? Uma memória viva que ecoava entre os vagões. O apito soou novamente, distante e grave. Dessa vez, parecia vir de um ponto à frente, como se outro trem, invisível, seguisse no mesmo caminho, antecipando o deles.
Gabriel fechou os olhos e deixou o som percorrer seus pensamentos. O apito, os trilhos, a chuva, tudo se confundia com lembranças. Ele se viu de volta ao passado. O pátio de manutenção, os papéis sobre a mesa, o mapa da linha antiga. Recordou a primeira vez que ouviu falar do Trem Zero, o projeto experimental que deveria conectar rotas esquecidas. Foi ali que começou o erro. Foi ali que ele decidiu ignorar o aviso. Mas agora, sentado novamente num trem que não devia existir, tudo parecia se repetir, com uma calma inquietante. Como se o tempo, cansado de seguir em frente, resolvesse andar em círculos. O vagão estava quase vazio. Alguns passageiros dormiam, embalados pelo som constante do motor. Helena havia desaparecido, mas o café dela, esquecido sobre uma mesa próxima, ainda soltava vapor. O relógio de bolso dela estava ali, ao lado da xícara, aberto. Os ponteiros continuavam girando para trás. Gabriel observou por longos minutos. E então percebeu algo. A cada volta dos ponteiros, o som do trem diminuía levemente, como se o tempo dentro do vagão se esticasse. As gotas de chuva no vidro pareciam cair mais devagar. O piscar das luzes no corredor tornara-se lento, quase hipnótico. Ele sentiu um leve zumbido nos ouvidos, não de dor, mas de presença. Uma sensação antiga, de que alguém observava. Virou-se lentamente. A última poltrona do vagão estava vazia, mas havia um chapéu esquecido sobre o assento. Molhado, recente. Gabriel franziu o senho. Não lembrava de ninguém usando um chapéu ali dentro. Aproximou-se com cuidado e tocou o tecido úmido. Sob ele, havia um papel amassado, com manchas de água. As mesmas letras inclinadas do bilhete anterior. Mas agora, apenas uma linha. Ainda não foi o trem certo. Ele olhou ao redor. Ninguém. Apenas o ruído constante dos trilhos. Voltou ao seu assento e permaneceu ali, imóvel. Por um instante, pensou ouvir passos no corredor. Mas o som misturou-se ao vento que entrava por alguma fresta. O trem seguia, e ele não sabia se estava indo para algum lugar, ou apenas voltando ao mesmo ponto, infinitas vezes. O relógio de Helena bateu 3 vezes. Os ponteiros pararam por um segundo, e depois voltaram a girar. Dessa vez, para frente. Gabriel respirou fundo. Olhou para o vidro da janela e viu, do lado de fora, uma luz solitária, acompanhando o trem pela lateral. Não era uma lanterna. Parecia uma chama distante, oscilante, que às vezes se afastava, às vezes se aproximava. E então, num lampejo, percebeu algo que o fez prender a respiração. A luz vinha da mala. A mesma mala que deveria estar desaparecida. Ela estava agora sobre o trilho, sendo arrastada pelo vento, e ainda assim mantinha o brilho, fraco, pulsante. Gabriel encostou o rosto no vidro, tentando ver melhor. Mas quando piscou, a luz já havia sumido. Restou apenas o reflexo de si mesmo. E por trás, algo que ele não quis olhar 2 vezes. Uma segunda silhueta refletida no vidro, parada bem atrás dele. Virou-se rápido. Ninguém. O corredor vazio. O silêncio cortado apenas pelo apito distante. A respiração de Gabriel ficou curta. Segurou o bilhete no bolso e o apertou com força, como se aquilo fosse uma âncora. E então, pela primeira vez desde que embarcara, ele murmurou algo, quase sem perceber. Eu escuto também. O amanhecer não chegou. Gabriel percebeu isso quando o relógio marcava 6 horas, e o céu permanecia o mesmo. Uma massa densa e imóvel, feita de cinza e chuva. Era como se o trem tivesse deixado o mundo lá atrás e agora deslizasse em um tempo próprio, onde o sol não tinha mais permissão para nascer. O som dos trilhos era o único movimento. O eco metálico se estendia como uma respiração longa, compassada, às vezes mais forte, às vezes quase inaudível, como o coração de alguém que luta para continuar batendo. Gabriel estava desperto há horas. A xícara de café ao seu lado esfriara há muito tempo,
e o vapor deixará apenas um halo seco sobre o tampo da mesa. O relógio de Helena havia sumido, e ela, também, havia tentado encontrar a condutora, algum funcionário, alguém, mas o trem parecia abandonado, ou habitado por presenças que se moviam apenas quando ele desviava o olhar. De tempos em tempos, sentia o banco vibrar de leve, como se outro passageiro, invisível, se acomodasse ao seu lado. O vento assobiava pelas frestas, e às vezes o som se confundia com palavras. Ele não as compreendia, mas parecia saber o significado. Algo como voltar, corrigir, lembrar. Levantou-se e caminhou pelo corredor. O vagão seguinte estava escuro, iluminado apenas por uma lâmpada amarelada que piscava no teto. O chão rangia, e cada passo ecoava como se o trem fosse feito de vazio. No final do corredor, encontrou a porta entreaberta. Lá fora, o espaço entre os vagões estava encharcado pela chuva. Do outro lado, uma silhueta. Por um instante, Gabriel pensou ver Helena. O mesmo casaco cinza, o mesmo modo calmo de olhar para o nada. Mas quando piscou, ela já não estava mais lá. Em seu lugar, uma pequena caixa de madeira repousava sobre o chão metálico. Gabriel se aproximou, hesitante. A madeira era escura, polida, com entalhes quase invisíveis. Havia algo gravado na tampa, letras desgastadas, mas legíveis. Linha esquecida, projeto experimental, setor de engenharia. Ele sentiu o coração acelerar. Aquela inscrição era a mesma dos documentos que assinará anos atrás, a mesma que marcará o fim de sua carreira. Abriu a caixa com cuidado. Dentro, um maço de papéis amarelados e uma pequena chave enferrujada. No topo, um relatório técnico, o seu próprio relatório, com sua assinatura no rodapé. Mas havia algo mais. Entre as folhas, um bilhete escrito à mão, com caligrafia trêmula. Toda a linha, cedo ou tarde, volta para onde começou. Mas há trilhos que nunca deviam ser refeitos. Gabriel fechou os olhos. As lembranças voltaram como um vendaval. A noite do acidente, a curva do quilômetro 63, o aviso ignorado, o som do metal cedendo, o grito do freio. E depois, o silêncio que nunca o abandonou. Agora tudo parecia fazer sentido, ou algo parecido com isso. O trem noturno não era apenas uma viagem. Era um circuito. Um ciclo fechado, onde os passageiros carregavam o que deixaram inacabado. E ele, Gabriel L. Siqueira, estava voltando para o ponto onde tudo começou. Mas por quê? Para consertar o que fez. Ou apenas para entender o que nunca conseguiu aceitar. O apito soou novamente. Longo, melancólico, quase humano. O trem começava a desacelerar. Gabriel olhou pela janela e viu o sinal de uma nova estação. Mas não havia nome. A placa estava coberta de musgo e ferrugem. A única coisa visível era um número pintado em vermelho. 63. O estômago dele se revirou. O mesmo número do acidente. A curva fatal. O ponto onde o tempo dele parou. O trem parou. O som dos trilhos cessou. O silêncio tomou conta, pesado, absoluto. Gabriel levantou-se, pela primeira vez. Atravessou a porta de saída. O chão estava úmido, coberto de folhas e pedaços de madeira velha. O vento frio trazia o cheiro distante de óleo queimado e ferro oxidado. O lugar parecia abandonado há décadas. E ainda assim, lá, no meio dos trilhos cobertos de ferrugem, havia algo. Uma mala, de couro, escura, intacta. As mesmas iniciais gravadas na etiqueta metálica, M.C. Ele se aproximou, o coração disparado. Estendeu a mão, mas antes que tocasse, o trem apitou atrás dele. O som foi tão alto que pareceu dobrar o espaço. E quando se virou, o trem já não estava mais lá. A mala permanecia, sozinha, fechada. E agora, sobre a tampa, havia um novo bilhete, preso por uma pequena fita vermelha. Nem todos embarcam, mas todos chegam.
Gabriel ficou parado por longos minutos, sentindo a chuva cair sobre o rosto. Depois se abaixou, pegou a mala, sem saber porquê, levou-a até o trilho principal. Lá, entre os ecos metálicos que ainda vibravam no ar, ele ouviu o som que o acompanhava desde sempre, o som do trem, voltando, mas não pelas linhas do tempo, voltando por dentro dele. E pela primeira vez desde o acidente, ele sorriu, não de alegria, mas de entendimento. O trem noturno sempre retorna, mesmo quando ninguém o vê. O tempo, dentro do trem noturno, nunca foi uma linha reta. Era uma espiral. Cada volta, cada batida dos trilhos, o aproximava não do fim, mas de um ponto que ele já havia tocado e esquecido. Gabriel percebeu isso na primeira vez em que olhou pela janela e viu o reflexo de si mesmo, de um si mesmo diferente, mais jovem, com os olhos vivos e um leve sorriso de quem ainda não havia sentido o peso das perdas. O reflexo desapareceu rápido, engolido pela escuridão e pela chuva. Mas desde então, ele sabia, o trem não o levava para frente. Levantava suas ruínas. As últimas noites foram longas. Nos vagões vazios, os ecos dos passos soavam como vozes de outros viajantes, sussurrando histórias que não pertenciam a ninguém, apenas ao trem. Ele caminhava entre os bancos, às vezes imaginando que encontraria alguém. Talvez um rosto conhecido, talvez apenas um olhar que o reconhecesse de volta. Mas o trem noturno raramente oferecia companhias. O que ele oferecia era memória. E nem sempre lembrança é um presente. Quando passou novamente pelo vagão dos relógios, notou que agora todos marcavam a mesma hora, 0 hora. Um instante suspenso entre o antes e o depois. Ele pousou os dedos sobre o menor deles, o que sempre vibrava quando ele estava por perto. O tic-tac cessou, como se o relógio tivesse esperado sua chegada para poder descansar. No vidro embaçado, alguém havia escrito algo com a ponta dos dedos. Não é o tempo que passa, somos nós. Gabriel respirou fundo. A névoa no corredor parecia se mover em sincronia com sua respiração. Cada passo adiante tornava o ar mais frio, mais denso, como se o trem o estivesse conduzindo para dentro de si. No vagão 9, o mesmo em que uma lanterna sempre permanecia acesa, ele encontrou um banco quebrado e uma mala esquecida. Aquela mala, as iniciais gravadas eram M e C, já gastas, mas ainda legíveis. Ele não sabia porquê, mas aquelas letras causavam uma sensação estranha, algo entre saudade e desconforto. Como se o trem quisesse lembrá-lo de algo que não era seu, mas que lhe fora confiado. Abriu a mala. Dentro, apenas uma fotografia antiga. Um grupo de passageiros diante de um trem igual àquele, mas com o número 0 pintado na lateral. Um trem que não constava em nenhum registro, nenhum mapa, nenhuma lembrança viva. Entre as figuras da foto, uma chamava sua atenção. Uma mulher de cabelos escuros, encostada à janela, olhando para trás. No canto da imagem, uma anotação em tinta azul. Para quem ficou? Gabriel sentiu o estômago revirar. Dobrou a foto, guardou-a no bolso e seguiu adiante. O som dos trilhos começava a mudar. O ritmo, antes constante, agora se descompassava. Pausas, arrastos, estalos de metal cansado. O trem parecia lutar contra o próprio caminho. Até que, subitamente, o barulho cessou. O silêncio que veio depois era quase físico, pesado, denso, como se o mundo tivesse parado de respirar. E então ele viu pela janela o viaduto da curva 63, o mesmo onde, anos antes, tudo havia acontecido. O mesmo onde o trem perderá parte de sua composição, com ela, parte da vida de Gabriel. O maquinista, ou o que quer que fosse, parou o trem sem aviso. A porta se abriu sozinha. O ar frio o atingiu como um golpe de memória. Desceu. A chuva era fina, mas cortante, e o cheiro do ferro molhado parecia o mesmo de antes do acidente. O viaduto estava em ruínas, madeiras partidas, corrimões retorcidos, trilhos que terminavam no vazio.
Mas havia algo novo ali. Um banco de madeira, posto à beira do abismo, e sobre ele, uma lanterna acesa. A luz oscilava com o vento, amarelada, trêmula, viva. Gabriel se aproximou com cautela. Cada passo ecoava como se o chão repetisse sua presença. Ao lado da lanterna, um caderno aberto, páginas úmidas, palavras borradas. Reconheceu sua própria letra. Era seu diário de bordo, aquele que desaparecera na noite do acidente. Na página aberta, lia-se apenas uma frase: toda curva é um retorno, mas nem todo retorno é para trás. Ele releu em silêncio. Sentiu o peso do tempo se dissolver. As lembranças vieram, a tempestade, o grito, o impacto, a queda, a escuridão. E depois, o trem. Sempre o trem. As perguntas que guardara por tanto tempo começaram a se despedaçar. Talvez ele nunca tivesse sobrevivido àquele acidente. Ou talvez sim. Talvez o trem noturno não fosse um lugar entre a vida e a morte, mas entre a lembrança e o esquecimento. O lugar onde se chega quando algo importante ainda precisa ser entendido. O vento soprou com força. A lanterna quase se apagou. Gabriel olhou para o abismo e teve a estranha sensação de que não havia chão. Abaixo, apenas trilhos se estendendo em círculos, infinitos, brilhando sob a chuva. Trilhos que se curvavam em torno de nada, como se o próprio tempo se dobrasse ali. Então ele ouviu o som do trem voltando, lento, distante, e ao mesmo tempo, vindo de dentro dele. O eco dos trilhos subia por seus pés, por suas pernas, pelo peito. Cada batida do coração se misturava ao som metálico das rodas. Gabriel deu um passo à frente, não para cair, mas para atravessar. E quando o fez, o mundo pareceu se dobrar em luz. De repente, estava novamente dentro do trem. Mas o interior era diferente. Os bancos polidos, as janelas limpas, o teto coberto de pequenas luzes que pareciam estrelas presas. Nenhum outro passageiro. Nenhum ruído além do respirar lento das rodas. Sobre a mesa à sua frente, repousava a mesma mala, aberta. Dentro dela, apenas um envelope de cera azul. No lacre, as iniciais G, L e S, logo abaixo, em letra fina. Para quem ainda busca o som do silêncio. Gabriel passou o dedo sobre o selo, mas não quebrou. Aquela mensagem não era para ele, não mais. Era para alguém que ainda viria. Alguém que talvez ainda estivesse tentando entender o que o trem noturno queria mostrar. Olhou pela janela. A paisagem começava a mudar. O escuro dissolvia-se em tons de azul e cinza, como o amanhecer tentando nascer dentro da noite. Mas ali não havia sol. Havia apenas uma calma silenciosa, uma sensação de retorno que não exigia destino. Gabriel apoiou a cabeça no vidro. Do lado de fora, viu o reflexo da mala, da lanterna e algo mais. Um vulto, parado no corredor, de costas, observando. Quando se virou, não havia ninguém, mas sobre o assento oposto, um pequeno detalhe novo. Uma flor seca, presa entre as páginas do diário. E na pétala mais clara, uma palavra escrita em tinta desbotada. Ainda. O trem começou a se mover novamente. Desta vez, com suavidade, como se soubesse para onde ir. O relógio em seu pulso voltou a funcionar. 0h01. Um novo minuto. Um novo ciclo. Gabriel fechou os olhos e sorriu. Sentiu que finalmente havia compreendido que o trem noturno sempre tentou ensinar. Que nem todo retorno é um fim. Às vezes é apenas o ponto exato onde o tempo volta a respirar. E quando o som dos trilhos se misturou ao bater ritmado do coração, ele entendeu que a viagem não terminava ali. Apenas mudava de trilhos. O trem seguiu. A névoa o engoliu lentamente, até restar apenas o eco distante de sua passagem. E lá, entre o som da chuva e o vento que acompanhava a locomotiva, um novo sussurro começou a surgir. Um nome esquecido, dito baixinho por alguém em outra estação. Um chamado. Um aviso.
Um sinal de que o trem noturno ainda não havia contado todas as suas histórias. Mas enquanto o último vagão desaparecia dentro da névoa, algo permaneceu no banco da estação. Uma pequena mala de couro, úmida pela chuva, e um som distante de apito ecoou, anunciando que a próxima partida já estava a caminho.